Muito bem, com relação a esse aspecto da segurança, né, nós vamos implementar aqui uma camada de segurança nos dados que irão trafegar do cliente para o servidor e do servidor para o cliente, tá? Por isso mesmo que o código que vai lidar com o monitor, ele vai se encontrar no servidor e não mais no cliente. Senão nós teríamos que implementar essa camada de segurança no monitor, e isso não é interessante. Deixa a galera do ACBR se virar com a CBR monitor, nós só utilizamos, tá bom? Muito bem, então, a partir do momento que nós migramos o código que lida com o monitor para o servidor, o cliente não se preocupa mais em mandar dados para o monitor, né? Ele trabalha apenas com o servidor da retaguarda ou com o servidor do ERP, tá certo? Beleza, e o servidor lá que se vira com o monitor. Mas esses dados que vão subir, né, e os dados também que estão retornando, eles são dados sensíveis, tá? Nós poderíamos logo implementar aqui uma camada TLS, né, colocar uma camada de segurança já implementada nos protocolos de rede e tudo mais, mas pode ser feito até posteriormente, tá? Mas a princípio o que nós vamos fazer aqui é cifrar, criptografar os dados que estão subindo e os dados que estão descendo. Tá bom? Vamos criptografar o conteúdo das nossas mensagens. Para isso, nós vamos utilizar o algoritmo AES. Tá bom? O algoritmo AES, ele precisa de uma chave, precisa de um vetor, e aqui tem o tipo de chave que nós vamos utilizar, de cifra que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o AES 256CTR, com o modo CTR. Tá? Na nossa aplicação cliente, né, nós já estamos criptografando aqui os dados do arquivo .env utilizando o AES, tá? Só que nós estávamos utilizando o modo CBC, se eu não me engano. Eu alterei lá o modo para CTR, tá? Isso ocorre porque o modo CBC, né, ele vai separando o conteúdo cifrado em blocos. E o bloco ele tem que ter um tamanho padrão de 16 bytes lá, tá? Então, se por acaso o último bloco não ficar com 16 bytes, nós temos que colocar um padding. Temos que completar com zeros, por exemplo, aquele bloco, tá? Até aí tudo bem, para fazer só no Flutter, beleza, a gente pode utilizar esse modo aí, tá? E tem outras vantagens e desvantagens, cada um dos modos tem vantagens e desvantagens, tá? Mas quando você começa a trabalhar com várias linguagens, né, que é o nosso caso, essa mensagem ela sobe cifrada e ela tem que ser decifrada no Delphi, no PHP, no C#, no Java, no Node, não é? Então, não vou mexer com esse pad não, vou criar algo mais prático aqui para mim, pelo menos aqui no treinamento, tá? É por isso que nós estamos utilizando o modo CTR, porque ele não tem esse esquema do pad, do tamanho de blocos, não tem isso, tá bom? Muito bem. Então, você vai ver lá que no cliente Flutter, nós estamos utilizando o modo CTR e agora nós temos um vetor de inicialização, tá? Esse vetor de inicialização lá no Flutter está definido aqui, ó, como seu vetor aqui. É o vetor que está lá no código, lá nas constantes. E a chave é aquela chave que a gente já conhece, tá? Sua chave de 32 caracteres aqui, que aí você vai criar a sua chave, tá bom? Essa chave é de 32 caracteres, significa que nós vamos utilizar o algoritmo de 256 bits, né? E o vetor de 16 caracteres é o vetor para 128 bits, é um vetor de 128 bits, tá? Então, com essa combinação aqui, a minha aplicação Flutter, ele gerou da palavra Delphi essa chavezinha aqui, ó. Ok? Então isso aqui é a criptografia da palavra Delphi já convertida para a base 64, tá? Ele cifra, depois converte para a base 64, tá bom? Nós podemos simular isso nesse site aqui, ó. toolnb.com toolslang em asnde.html. Pronto, eu vou colocar aqui a palavra Delphi, ó. Delphi, tá? Daí eu vou colocar a minha chave aqui, vou colocar o meu vetor e aqui a minha cifra, AES256CTR, tá? Vou pedir para ele encriptar e o resultado é exatamente o mesmo que ele colocou aqui, tá bom? Então essa é a segurança que nós vamos utilizar. Mas por que a gente vai fazer isso, né? Para proteger os dados dos nossos usuários, né? Se você utilizar, por exemplo, esse programinha aqui, ó, Wireshark, tá? Você pode encontrá-lo na internet, ele é gratuito. Aí você abre a conexão que você está utilizando, no meu caso aqui, ó, eu estou utilizando o Wi-Fi. Eu vou ouvir essa conexão aqui agora, ó, vou esnifar, farejar essa conexão,
Aqui está tudo que está passando pela minha conexão, tá? Daí eu vou colocar aqui um filtro. Colocar o filtro para HTTP. Ele vai filtrar agora apenas as requisições HTTP, tá? Daí, eu startei aqui o ngrok. O ngrok ele está nesse endereço aqui, ó, tá? Vou pegar esse endereço, vou colocar aqui no Postman, prontinho, tá? Daí eu vou chamar o PDV plano pagamento. O ngrok ele está startado na porta 8086, tá? Na porta 8086 está rodando o meu servidor Delphi aqui, ó, tá bom? Porta 8086. Podia ser o Java, o PHP, o Node, tá? Nesse caso é o servidor Delphi, tá? Lá no servidor Delphi eu vou chamar este método aqui, ó, o método inserir do PDV plano pagamento. Daí eu vou mandar o objeto PagSeguro, tá bom? O objeto PagSeguro que está aqui, ó, no meu corpo. Ele não está cifrado, ok? E aqui nos cabeçalhos eu estou mandando como linguagem a palavra Delphi, tá? Vou mandar a requisição. Essa aqui, a requisição, ela parar aqui, né? Então aqui, o objeto PagSeguro enviado foi recebido lá no Delphi, ó, ok? E se nós viermos aqui no Wireshark, eu tenho aqui a requisição, tá? Eu vou logo executar aqui para ele mandar a resposta. Pronto, ele mandou a resposta que foi um objeto de pagamento aqui, ó, tá? O ID 27, o status do pagamento é 3, o plano é mensal, tá bom? Então eu mandei o objeto PagSeguro e ele me retornou aqui com o dado do pagamento, beleza? Aqui no Wireshark o que aconteceu, ó? Ele mandou uma requisição e veio aqui uma resposta, tá? Veja a setinha aqui, ó. Essa aqui foi subindo, essa aqui descendo. Na minha requisição, aqui em Hypertext Transfer Protocol, eu tenho um post, ó, para o PDV plano pagamento, tá? E nesse post, no cabeçalho, ele já me mostra o que eu mandei aqui, ó. Ah, esse CNPJ, mandou um número, a linguagem é Delphi, que legal. E aqui, no objeto, inclusive ele mandou o objeto separado aqui, ó, o objeto, tá? Código de transação, status da transação, tudo aqui. Tá? O status da transação tá ali em análise, código da transação e por aí vai, ó. Nome do cliente, tá? Então, se um cara pega um notebook, vai num desses restaurantes aí, pede a senha do Wi-Fi e entra na rede, essa rede é a mesma que a empresa está utilizando para se comunicar com o servidor, e ele começa a utilizar esse programinha aqui, ele vai ver todo o tráfego da rede do cara, tá? Na resposta, ele pegou aqui o objeto de retorno, tá? O ID 27, tá? ID da empresa, ID do tipo do plano, data da solicitação, data do pagamento, enfim. O que a aplicação recebeu lá, aqui nós estamos utilizando o Postman, mas poderia ter sido a aplicação ou Pegasus PDV, né? O que o Pegasus PDV recebeu lá, o cara está vendo aqui na rede, ó, tá? Porque não tem segurança nenhuma implementada, né? Não é o protocolo HTTPS que está sendo implementado aqui, poderia ser, mas não é. Então, a primeira camada de segurança que nós vamos colocar nisso aqui é cifrar os dados, tá? E para isso nós vamos utilizar o protocolo AES, como eu acabei de mostrar para você. Então essa aqui é a razão, né? Os dados eles estão sem proteção nenhuma, tá bom? O primeiro passo então será nós cifrarmos esses dados, tá? Aí eu vou mostrar em cada linguagem como é que isso vai funcionar, né? No Delphi, no Java, no C#, agora eu vou fazer um vídeo para cada linguagem para mostrar para você o algoritmo funcionando lá na linguagem, tá? Ele recebendo esses dados naquela linguagem, né? Agora cifrados, e como é que ele vai fazer para decifrar e mandar também o retorno cifrado para a aplicação que chamou, tá certo?